Quer saber como um livro chega prontinho em nossas mãos? Como ele foi pensado? Como as fotos ou as ilustrações foram escolhidas? O quadro Por Dentro do Livro conta pra gente todo o processo criativo da produção de uma obra. Quer saber tudo? Confere aí. Olá pessoal, eu sou o Wilfred Gadelha, escritor, roteirista, músico também, e a gente está aqui no Circuito Cultural Digital, no quadro Por Dentro do Livro. Eu, autor do livro Pesado, Origem e Consolidação do Metal em Pernambuco, e Canibal, que ninguém conhece ele, né? Estamos aqui, que é o autor desse livro que está aí também, né, Canibal? Música para o povo que não ouve. E para quem não sabe, Canibal, dos Devotos, a banda lá do Alto Zé do Pinho. A gente se conhece há quantos anos, Canibal? Cara, há mais de 20 anos. Muito mais de 20 anos. Você está sendo muito benevolente com a gente, né? Mais de 20, mais de 30. Não, mais de 20 então, já passou. Pô, mais de 20 pode ser 30, pode ser 40, pode ser 50, mas a gente se conhece há um bom tempo, desde o começo do movimento alternativo aqui, principalmente o movimento punk. A gente tá aí, né, nessa loucura aí. Verdade. A gente está aqui para falar dos livros da gente, e eu acho que é interessante a gente começar falando sobre justamente o que deu origem ao Pesado, né? O Pesado é um livro que, na verdade, ele é um projeto mais amplo, é uma espécie de guarda-chuva, né? A gente tem vários produtos que tem esse nome Pesado, mas o livro realmente é o primeiro, né? O livro foi lançado em 2014, a primeira edição, financiado pelo Funcultura, e para a gente chegar a esse livro, né, uma pergunta que muita gente fala assim, Wilfred, tu tem que escrever um livro sobre o metal de Pernambuco, tu tem que escrever um livro. Aí disseram tanto que eu terminei acreditando. E aí eu me juntei com a galera, tipo, os professores da Universidade Federal de Pernambuco, Daniela Ferreira, a Milka, né, Bezerra, e Jorge, né, Jorge de la Barre, que foi até que entrevistou vocês, né, lá no Alto Zé do Pinho, que é um etnomusicólogo da Universidade Federal do UFF, da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio. A gente conseguiu aprovar uma pesquisa cultural no Funcultura também, chamava Transformações, a cena metal no Recife pós-mangue, e aí veio a ideia do livro. A gente começou a entrevistar as pessoas, tal, as bandas, fizemos um mapeamento em 2010, 2011, e a gente apresentou uma segunda pesquisa que já chamava Além da Capital, música pesada no interior de Pernambuco. A gente resolveu, tipo, vamos lá no interior, Caruaru, Surubim, aquelas coisas todas, né, Aragoric, Storms, né, Obscuro Titias, Vitória de Santo Antão, aquela coisa toda. E aí, dentro desse escopo todo também surgiu o programa de rádio, né, que é o Pesado, Lapada para Todos os Gostos, e o documentário, que é o Pesado, que são esses de Pernambuco. É pesado pra caramba, né? Tudo, confunda inclusive com Pesado. Pesado, o vocalista do Câmbio Negro, ex-vocal do Câmbio Negro, da banda Pesado. E eu acho que é um caminho muito interessante que a gente construiu, porque terminou tirando, assim, não tirando do limbo, mas dando mais visibilidade a uma cena que estava escondida durante muito tempo, né? A gente não pode negar que há dois livros que são importantes, anteriores ao Pesado, que citam as cenas. O livro de Zé Teles, do Frevo Mangue Beat, já dá uma pincelada, e o livro de Hugo Montarroz, que é um livro específico sobre o Devotos, né? Que é Devotos 20 anos, né? Devotos 20 anos. Mas aí eu acho que o Pesado, não sei se tu concorda com isso, é o livro que vai mais, a gente abre, né, digamos, joga luz realmente em cima desse cenário, né? Não sei se tu concorda com isso, Canibal. Se tu discordar, pode discordar, tá beleza. Não, eu discordo de tudo que você falou. Muito obrigado. Cara, o Pesado, ele é bem isso, cara. Eu acho um livro muito mais alternativo, que vai na raiz, assim, desse movimento, principalmente do heavy metal e do punk. Diferente do livro de Teles, diferente também do livro de Hugo, que o Devotos 20 anos, que é um livro que fala só do Alto Zé do Pinho, da movimentação do Alto Zé do Pinho, não sai muito do alto. O Hugo passou um tempo lá no alto para fazer esse livro, e é essa a diferença que eu acho, assim, do Pesado. Do Pesado não, se o cara lê o Pesado, o cara vai sacar a origem do metal, a origem do punk aqui de Recife. E uma das coisas que até a galera fala assim que, pô, cara, no Pesado no punk só fala de vocês. Eu disse, cara, o movimento punk e o movimento do metal, teve uma época aqui em Recife que ele teve uma certa treta. Mas, cara, a gente se conversava tanto, cara, a gente se falava tanto com isso, Will, desde muitos anos. E as bandas de metal, a maioria que ele citou, a gente sempre trocou ideia. Eu acho que o movimento tinha essa característica de ter algumas tretas,
muito mais de público do que propriamente de quem fazia o movimento, né? Você via aqui no fanzine o Recifezes, tinha banda de punk, o Recifezes era um fanzine feito por Carlos Recifezes, tinha banda de punk, mas porra, tinha várias bandas de metal também que ele fazia entrevista. Então acho que essa diferença assim do pesado, de estar na raiz do underground aqui de Recife. Eu acho isso massa, velho. Eu acho muito interessante também, isso que você está falando. Às vezes as pessoas me perguntam, Wilfred, tu quase não falou do punk no livro. Mas o subtítulo, ele já fala a origem e consolidação do metal. Só que a gente andava junto, a gente, como é que chama, curtia basicamente até as mesmas coisas, né? Eu lembro, assim, muito de eu não ter esse preconceito, por exemplo. Eu ouvia Iron Maiden, eu ouvia Sepultura, mas eu ouvia Dead Kennedys, eu ouvia Sex Pistols, Ratos de Porão, e depois quando eu conheci a cena punk nacional, que foi digamos, uma ponte para eu conhecer a cena local, pô, e eu acho que uma coisa muito importante disso que a gente pode salientar é justamente se a gente pegar aqui alguns momentos dessa época que o Canibal está falando, a gente pode pegar aqui esse projeto aqui que chama Nordeste Trash, né? Que você tem aqui o Storms, que é uma banda de Caruaru, Ultraviolet, que é uma banda de metal de Campina Grande, e o Realidade Encoberta, que era talvez a primeira banda, né, a fazer essa junção, né? Essa junção de punk com metal. E isso tudo tinha a ver também com uma coisa do diálogo mesmo, assim. E às vezes eu até falo isso, que talvez isso tenha sido uma gênese do que veio a ser na sequência o Mangue Beat. Essa questão de você poder dialogar entre diferentes e trazer coisas novas, né? Eu acho que a gente, naquele momento que você falou, tinha um clube chamado Prazerinho, né? Que era longe pra caramba lá, em Prazeres, né? Em Jaboatão dos Guararapes. E quem não tocasse em Prazerinho não era da cena, né? Pode crer. Não era, Devotos tocou várias vezes, a minha banda antiga, Dark Fate. Deixa eu só fazer aquele momento da propaganda. Olha aqui, eu sou esse cara aqui da ponta com o pescoço troncho. Né? Meu irmão e Túlio, que é o guitarrista do Realidade Coberta, esse que está do lado de cá. Não, esse que está do lado de cá, é do Realidade Coberta. Está nativo até hoje, né? Eu acho que o Prazerinho e o Beco da Fome, Canibal, são momentos importantes dessa celebração, entre aspas, de uma certa união que tinha. Eu acho que era mais uma conjunção de interesses do que uma união propriamente dita, né? Era aquela conta de você se reunir para conversar, para beber, para tomar uma, e de repente ali ser formado várias coisas, várias movimentações que existiam na época, desde festivais, como o Terceiro Encontro Nuclear, que foi o primeiro que a gente tocou, e várias outras manifestações, até mesmo de passeatas, de panfletagem, tudo era Beco da Fome, com Veneza, né? Que a gente também sentava ali naquela escadinha ali do Veneza e se reunia e dali rolava todo tipo de assunto. Ninguém que chegava com revista que ninguém conseguia ler as coisas que saía do metal, daqui a pouco chegava alguém com aquela revista passava para todo mundo. Então esse lado do movimento alternativo, principalmente do movimento punk com metal, era muito junto. Eu tenho essa lembrança e uma das coisas legais que eu vejo é que esse preconceito, já que a gente está falando dessas tretas também que existiam na época, não entrava na gente, como nas bandas do Alto Zé do Pinho, porque a gente surgiu num lugar, a gente mora num lugar que sempre teve uma multiculturalidade musical muito forte. O Alto Zé do Pinho tem o Maracatu Estrela Brilhante, que já tem mais de 100 anos, a Fochela de Guibar, as bandas Nanica Papai, ABU, Ostenta Terceiro Mundo, Face do Subúrbio, Matava na Mão. Então você tem toda essa diversidade cultural e de repente você entra dentro de um movimento que, para ser bitolado em um estilo musical, para nós não fazia muito sentido. Então beber dessa fonte, conversar com essa galera e trazer para o nosso som foi muito essencial. Para você ter ideia, até Devotos gravou o primeiro disco em 1996, passamos 9 anos para gravar um disco. E só o Agora Tá Valendo a gente conseguiu uma identidade, porque até antes disso a gente era parecido com qualquer banda de punk rock de São Paulo, que a gente curtia, Ratos de Porão, Inocentes, Cólera, Mercenárias. Então, para a gente ter uma identidade foi justamente quando a gente ia abrir a mente para a gente estar dentro de uma movimentação, fazer som e curtir aquele som e trazer para dentro da nossa realidade de música. Já que que todos nós, eu, Célio, eu éramos autodidata, assim, de pegar o instrumento, que era uma coisa muito foda, uma das coisas que eu até, quando pedia para fazer minha banda, e aí eu dizia, pô, não sei tocar, e o que é que eu vou escolher? Vou escolher o contrabaixo, que só tem 4 cordas, eu acho que deve ser facinho. Só que eu esqueci também que tem que ter um vocal, aí colocamos um vocalista, o vocalista também, na hora do show, não quis ir pro show, de quem fazia a música, e as letras eram eu, então eu disse, meu irmão, vou cantar e depois a gente arruma um vocalista.
E até hoje estou cantando, 32 anos, estou cantando Devotos. E tudo isso a gente aprendeu juntos. E aí a gente volta para o movimento alternativo, que é essa junção de você conseguir trazer tudo isso para a sua cultura. E até dentro do movimento Mangue, quando a gente chega fala do movimento Mangue, se você for ver as pessoas que estavam dentro do movimento Mangue e que lideravam, entre aspas, o movimento Mangue, vieram do movimento punk como o 04. Isso, Renato Hélio. Primeira vez que a gente foi apresentado para uma TV nacional foi Chico apresentando Devotos, chegar no Alto Zé do Pinho, na minha casa, me chama, Caniba, estou com a televisão aqui, que eu estou querendo mostrar a vocês, os caras estão querendo que eu mostre as bandas de Recife, e o movimento Mangue já era grande pra caralho, e ele chega para mim e quer mostrar o Devotos, e isso aí foi, a gente vê que a junção era muito grande de movimentação e muito parecida com a nossa movimento alternativo de punk e de metal. Porque até então a temática era muito mais forte, as letras, do que praticamente as músicas. Cada um curtia metal, curtia tudo, mas a nossa temática era sempre voltada para o social, das músicas que a gente estava escrevendo. Eu achava isso muito parecido com o movimento Mangue. Isso é muito interessante, Canibal, porque, por exemplo, eu acho que o Devotos, a demo do Devotos, Vida de Ferreira é de que ano? 93? 93, 94, por aí. Então, assim, a gente curtia o som de vocês, ou na base da fita que era gravada no show, ou indo pro show. Ou indo pro show. Indo pro show. E assim, eu sempre me impressionei muito com as letras do Devotos. Sempre eram letras muito simples, mas não simplórias. Elas tocavam na ferida direto, né? E sem... Até a música que eu até já falei isso várias vezes, brincando, assim, que é a música que eu mais gosto de vocês, uma das que eu mais gosto, ela só foi gravada depois, né? Que foi no Póstumos, que é a música Devotos do Ódio. Assim, que eu acho massa. O que nós temos pro sistema, o que nós temos, né? Ódio. A gente cantava isso na maior felicidade do universo, né? A gente até brinca, né? A gente sempre foi louco para derrubar o sistema. Quando a gente chega no banco que dizem que o sistema caiu, a gente fica, porra, não vai voltar não. Mas aí eu acho isso interessante porque assim, a gente também tem outra banda que é contemporânea, mais velha do que vocês, mas que eu acho que também se facilita essa coisa. Assim, a grande banda da nossa época era o Câmbio Negro, né? Pode crer. Então o Câmbio Negro, quando lançou o Espelho dos Deuses, assim, foi um negócio que todo mundo, caralho, Que foda, a gente cara. podia cantar as músicas da banda da gente, da nossa realidade ali, e até a realidade coberta também, né? Que a gente conseguia cantar. E aí, de onde é que veio essa tua ideia de colocar as letras do livro? Dos livros, cara. Falando nessa parada do Câmbio Negro, eu acho que Câmbio Negro foi a banda que, quando lançou, esse disco do Câmbio Negro saiu pela Rock Express, né? Do Paulo André, o selo que Paulo André fez na época. E quando esse disco saiu, velho, para nós do movimento punk, foi aquela coisa, meu irmão, o Câmbio Negro conseguiu, velho, a gente vai conseguir também, vamos continuar a história e tal. Aquele incentivo que aí, porra, banda punk, Recife, Alto Zé do Pinho. Cara, a gente vai conseguir gravar um disco nunca, quem sabe, sei lá, uma fita demo, coisa desse tipo. De repente o Câmbio Negro grava, a gente, meu irmão. Agora... E aquela coletânea que tinha? Como era? Cooperativa do Caos, né? Cooperativa do Caos. Cara, eu fiz até uma live essa semana, eu falei dela. Essa Cooperativa do Caos foi muito foda, porque era uma coletânea a nível Nordeste, né? E a gente gravou aqui no DB3, na época ainda fita de rolo e tal. Só que nunca saiu, cara. Eu tenho tanta coisa do Devotos que nunca saíram, cara. A gente tem um disco gravado do Devotos em 95, que a gente foi gravar em São Paulo, que nunca saiu. As músicas nunca foi passada. Agora quase está valendo. É por aí. Eu acho que é aquela coisa que quando a Devotos acabar vai aparecer um monte de coisa, assim, feito acontece com várias bandas aí. E aí, para chegar nesse livro, cara, foi muito louco, porque eu acho que 2017, esse livro saiu no final de 2018, acho que 2017 por aí, finalzinho já, nesse show de carnaval, ainda me lembro que foi na Vaza, descendo do palco. Quando eu desci do palco para ver os outros shows, chegou um CEO perto de mim, tocou nas minhas costas e disse, achei massa o som que tu faz aí, mas não entendi porra nenhuma do que tu disse. Aí eu fiquei numa loucura, assim, que ficou na minha cabeça batendo, porque a Devotos é uma banda que surgiu para mudar um quadro social através da música. A ideia era essa, falar do nosso inconformismo na comunidade, falta de água, saneamento, segurança pública, várias coisas desse tipo. Pô, vamos falar sobre isso. Eu sentava na calçada da minha casa e começava a fazer letra. As letras do Devotos, do Agora Tá Valendo, todas feitas no Alto Zé do Pinho, olhando para o que estava acontecendo na rua. E depois a gente olhava para o mundo. Mas o primeiro era o Alto Zé do Pinho, e quando a gente via, o cotidiano da gente era o mesmo cotidiano que estava rolando na comunidade lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, ou em Curitiba, em qualquer outro lugar. E aí eu fiquei naquela coisa assim, de dizer, meu irmão, o que é que eu vou fazer em relação a isso? Vou escrever um livro. Só que eu pensei em escrever um livro só com letra, tipo um livro de poesia.
E aí conversei com o Marcos, cara. Marcos Sabarreto, que também trabalha na CEP, diagramador, conhece a gente já do movimento punk também. Inclusive foi quem organizou esse show. Quer dizer, esse aqui no Nordeste Trash não é da Maus Contatos? Maus Contatos. Exatamente. Justamente. Eles são os caras, é. E aí quando ele... E aí eu conversei com ele, disse, pô, Marco, aconteceu isso, isso e isso, eu tô querendo fazer um livro. Ele me deu altos toques legais, assim, que podia sair pela CEP, mas eu teria que conversar. Na época eu conversei com o Ricardo Leitão, mas também tive uma ajuda, assim, de Raul Henrique, que é meu amigão, parceirão. Conversei com ele, pô, Raul, eu tô com essas ideias assim, assado, não sei como é que eu faço. Aí, cara, vou conversar com a galera para ver se você consegue a reunião com a rapaziada. Tive uma reunião muito massa com o Ricardo Leitão, a gente riu muito quando eu falei sobre qual foi a ideia, como foi que veio a parada do livro. E, de repente, o livro sai. Marcos faz toda a diagramação. Muito massa, cara. Essa foto aqui é de um show que a gente fez lá do Sol. Natal do Sol, abrindo para o Exploited. E aí teve aquela parada com o Marcos, cara, vamos botar só a letra não, vamos falar Fala por que tu escreveu o livro, porque tua história de fazer a banda e tal. Vamos falar sobre isso e tal. E aí eu disse, massa, eu comecei a falar. Aí nesse livro tem eu falando porque eu comecei a fazer a banda, como eu comecei a escrever, qual foi a minha ideia, quais minhas influências. Convidei alguma galera também para fazer releitura das capas, que todas as partes de ilustração da Devotos é feita por Neilton. O ciumento. Neilton, Neilton, ele faz os amplificadores dele, as primeiras guitarras ele que fez, e toda a parte de ilustração é com ele. E aí eu convidei uma galera para fazer esse desenho aqui, é de Guga Baigon. Eita, Baigon, cara. Ele fez fazer versões da capa, né? A ideia era essa, cada um fazer uma versão da capa do Devotos, daquele disco, né? Aí tem uma galera massa aqui, Grazi, um amigo nosso lá do Rio de Janeiro. E eu acho legal porque o Devotos tem uma identidade visual muito marcante, essa coisa do próprio Neilton, né, velho? Pode crer. Essa parte visual do Devotos é muito foda, porque a gente preza muito isso. Isso aqui é o Darlon. Flores com espinho para roer. Eu achei tão massa esse desenho do Darlon, cara, porque Darlon é aquela coisa, ele parece muito com o Devotos. Ele faz um risco, e naquele risco tem várias coisas dentro daquele risco. E o Devotos é bem assim, pouca letra, mas com muito conteúdo. Você faz eu tenho pressa de vencer, eu tenho pressa de vingar, vencer para me suceder, vingar para me realizar, vivendo assim eu vou morrer, vivendo assim eu vou matar. Essa é a parte que a gente coloca, a parte do filme pesado, que tem você cantando isso daí. Eu tenho pressa de vencer, eu tenho pressa de vingar, vencer para me suceder, vingar para me realizar. E tem uma galera que... E está sendo muito... Estou sendo muito grato, assim, por ter realizado esse sonho, assim, de fazer esse livro. Eu nunca pensei em escrever um livro. O lançamento desse livro, conversando com a CEP, foi uma das coisas mais emocionantes para mim, porque a CEP topou a ideia de eu fazer o lançamento na Osa do Pinho, porque como é de plástico, os lançamentos são sempre em livrarias, né? Mas eu questionei, pedi, meu irmão, vamos fazer esse lançamento no Osa do Pinho, cara. A gurizada tem que ver. Porque é tão distante, Will, a parte literária, assim, dentro das comunidades, cara. Verdade. Um livro é praticamente quase um guri no sonho de escrever um livro, porque é tão acadêmico a parada de um livro dentro de uma comunidade. E, de repente, está esse livro lançado lá na comunidade e os livros espalhados, assim, acho que a gurizada pegando, vendo e tendo a ideia que eles um dia também podem escrever um livro. Eu digo isso, essa importância, essa coisa mínima, assim, para muitas pessoas pode ser pequena, mas esses feitos, assim, para dentro de uma comunidade é muito grande. Eu tiro pela própria Devotos, tiro o próprio movimento que a gente faz no Alto Zé do Pinho, um movimento social, de a gente sempre fazer os trabalhos sociais dentro da comunidade, e a gente, naquela época, está fazendo, e o guri lá só olhando, ou então não podendo participar, e de repente, um cara hoje tem feito o Ramon, que hoje já é pai, e tem um projeto chamado Autossustentável, e chega para mim e diz, cara, eu era pirraia, era feio de se envolver nos projetos de vocês, não conseguia, porque minha mãe não deixava. E hoje eu tenho meu projeto inspirado muito em vocês. Então isso é muito foda, assim, dentro de toda essa história do livro. Isso é muito foda mesmo, Canibal, essa coisa da retroalimentação, às vezes, né? Você estava falando aqui, pô, quando o Câmbio lançou o disco, vocês se sentiram instigados para poder fazer isso, né? Eu lembro que isso é muito real, assim, tem uma coisa bem interessante que aconteceram mais relacionadas. Deixa eu puxar aqui.
do DVD, do filme, né, do filme Pesado, que Devotos também tá, a gente, né, entrevistou vocês lá na oficina de Neilton, foi muito divertido esse dia, levamos o Washington e Carnizé, que não se viam há anos e tal, que é esse livro, esse filme, quando ele passou no São Luís, foi um negócio muito massa, assim, porque a gente conseguiu lotar o São Luís em dezembro de 2017, deu voltas, assim, a fila dava voltas no São Luís, eu brinco com o Kleber e com o Juliano do Bacurau, só não foram vocês que botaram primeiro, lotaram o São Luís, a gente lotou, foi uma noite só, mas a gente lotou, e aí no meio do filme, cara, acho que tu conhece Eurico Alves e Rômulo, que era do Putrefação. Os caras se reencontraram, faziam anos que não se viam e falou, velho, vamos montar uma banda. Os caras viram o filme, se inspiraram e montaram uma banda. Passou-se. Quando a gente lançou o DVD lá no Dark Side, um pouquinho antes da pandemia, o filho de Virgínia Brasil, que é sobrinho de Galeana Brasil, do Itaú, que teve muito tempo aqui no Sesc também, que é a autora dessa foto. Essa foto na casa de Galeana. E isso vai ser muito massa, assim, né, com a máquina fotográfica dela. Então o sobrinho dela, filho de Virgínia, foi pro lançamento do disco, do DVD, conheceu o moleque lá e montou uma banda. Então, e só isso, eu estou falando isso aqui, estou me arrepiando, porque só isso é o que vale a pena demais a gente tá investindo nisso. E esse feedback é muito interessante, de você ter essa retroalimentação para que as coisas não fiquem paradas no Devotos, no Câmbio, no Cru. Não, pode crer. Tem que ter uma renovação de bandas e etc, né? Esse trabalho de renovação, cara, é uma coisa muito que a gente sempre preza assim na comunidade. Quando a gente fez a Rádio Alto-Falante, e a primeira coisa que a gente fazia era colocar os diretores. Quem é o diretor? Meu irmão, vamos botar aquele guri lá da escola Maria Tereza para ele ser o diretor da rádio. Sempre era alguém que não tinha nada a ver com a gente que montou a rádio. Porque o lado de você mudar um quadro social, seja em qualquer lugar, seja em qualquer ambiente, é de você fazer que as pessoas valorizem aquilo e se sintam necessário com a história. Perfeito. Porque senão o cara fica, se eu não for, tá beleza, se eu for, tá beleza. E você dando responsabilidade para aquelas histórias que você está fazendo para as pessoas, aquela coisa cresce muito e reverbera, né? Além de crescer, reverbera. Eu tiro isso também para outra parte, outra coisa do caralho assim, que rolou nessa história do livro, é de as professoras, cara, começar a me convidar para ir na classe para falar sobre música e a transformação social através da música. E que é esse livro, Transformação Social através da música, é esse livro. E de repente eu estou numa classe lá e eu chego pensando que é para, sei lá, 15 anos, 16 anos. Tá uns gurizinhos, velho, 8, 10 anos. E eu falando sobre o livro, sobre música, sobre transformação para aquele guri. E eu espirrar tudo assim, meio que abestalhado vendo aquilo assim. E nas escolas de periferia, nas escolas de subúrbio. E a gente não teve isso, né, Canibal? Nós não tivemos isso. Não teve, cara. Pra gente ir para um show era praticamente escondido. Pra gente ir pra gente fazer a nossa loucura, entre aspas, era praticamente escondido. E de repente eu vejo esse lado foda assim dos professores. De não seguir um padrão da escola e de repente colocar uma pessoa ali dentro para falar sobre música e transformação social. E não é uma pessoa padronizada. Exato. De repente é um negro, rasta, que sofre todo o preconceito da sociedade, todo o preconceito da polícia e de vários órgãos, e está ali falando para os filhos dessas pessoas que fazem os preconceitos, que são preconceituosas. E aquele guri está adorando aquela história. E de repente eu estou em casa e ligo uma professora da escola técnica da Escola Técnica da Macaxeira, Miguel Batista, e diz, a gente está querendo fazer uma homenagem a você. Cara, meu irmão, velho, há um tempo atrás eu desci o alto para tocar, quando voltava a polícia botava no chão armado, mandava abrir as pernas, dizia que eu não era músico, pegava meu skate, de quem esse skate eu dizia que era meu, pegava, botava a arma na mão, vai até ali e volta, se tu correu, atiro. Sofri isso várias vezes, de repente eu estou dentro de uma escola falando sobre a minha arte, sobre a minha cultura e como eu consegui, juntamente com a minha rapaziada, com as bandas do Alto, mudar um quadro social através da música. Porque o Alto tem duas versões, tem dois mundos assim. Tem um mundo que ele sempre foi cultural e tem um mundo quando chegou às bandas. O mundo quando ele sempre foi cultural, ele era um alto preconceituoso também. Que as pessoas diziam que morava em Casa Amarela, não diziam que morava no Alto. Depois que surgiu as bandas, todo mundo mora no Alto Zé do Pinho. E tinha até uma onda assim, que o cara chega pra mim e fala, meu irmão, a galera tira onda do meu trabalho comigo, que eu digo que moro no Alto Zé do Pinho, o cara diz que lá só mora artista. Aí o cara diz, meu irmão, tu mora no Alto não, lá só mora artista, pô. Tu não é artista. Eu digo, antigamente a turma só morava bandido. Agora só mora artista, que bom. Então tem essas coisas todas que a nossa música, que o alternativo traz. Apesar da nossa
Arrogância não, como é, um certo orgulho que a nosso gente tem. estilo. Nosso estilo arrogante, tatuado, o jeito de falar e tal, não fala certinho, pá. Mas a gente tem um coração tão aberto para nós, principalmente para a sociedade, cara. Você falou um negócio aí, Canibal, que me veio a atenção, que toda essa lógica que tem do pesado, deixa eu até mostrar aqui pro livro que eu terminei aqui não mostrando, e lembrando que está à venda, tanto o livro de Canibal quanto o pesado estão à venda aí no site da CEP, nas lojas, etc. A ideia do pesado, desde a primeira edição, sempre foi de quebrar barreiras e construir pontes. Era sempre mostrar que o heavy metal, ele não é esse bicho de 7 cabeças. É na capa do disco. É na capa do disco, assim. Mas, assim, que nós somos pessoas como qualquer outra. Que a gente ama, que a gente sofre, que a gente sorri, que a gente festeja, que a gente celebra e que a gente merece, e aí eu acho louvável, sim, tanto por parte do Funcultura quanto por parte da CEP, fomentar esse tipo de música, esse tipo de movimentação. Porque eu lembro que a gente dizia, provavelmente 90% das letras da gente no começo era reclamando do Estado, né? O Estado. Pode crer. E aí dizia, mas o Estado não apoia. Mas tu foi lá pedir ao Estado, velho? Quando você vai pedir e o Estado diz não, aí você, pronto, o Estado não apoia. Pode crer. Mas se você não pede, se você não vai atrás, então como é que você vai dizer que o Estado não apoia? Então, eu acho muito interessante que o Funcultura tenha financiado em 2010 também aquela coletânea Terra Batida, que é uma coletânea com 6 bandas de metal, de música pesada, e depois o projeto nosso do livro, das pesquisas culturais, teve um clipe do Câmbio Negro também, que foi aprovado no Funcultura recentemente. E esses 2 livros de música pesada, que tipo, não deixa de ser tanto pesado quanto o teu livro, como é mesmo o nome, é Música para o Povo que não ouve. Exato. São livros que são, como você falou, fora da caixa. Pode crer. Eu estava uma vez em João Pessoa, num projeto lá, como é que chama aquele negócio? Seminário e tal, e a gente estava apresentando a nossa pesquisa lá, e um cara de Curitiba virou e falou, e tem heavy metal em Pernambuco? Aí, assim, como se fosse uma das coisas mais absurdas do mundo, alienígena do mundo, ter heavy metal em Pernambuco. Eu disse, não só tem, como a gente tem um livro que tem 350 páginas. O cara, pô, você... E olha que faltou muita coisa, muita gente enche, né? Muita gente enche o saco, dizendo assim, Will, faltou tal banda. E na segunda edição, que eu acho que também é uma coisa interessante que a gente fez, essa segunda edição ela é ampliada, revisada, por exemplo, dando spoiler do livro. Nessa edição primeira, o Hanagori que tinha acabado. E eu conversando com o menino, disse, não diz não que a banda acabou não, pra gente soltar no livro. Aí saiu no livro. E a mesma coisa na volta. O livro saiu... Nem não que voltou não. Aí ele voltou não, saiu no livro. E eu me lembro demais que, assim, que a gente começou uma negociação ainda com o Marco Polo Guimarães, da Sangria, né, que era o editor. E aí depois, quando o Wellington de Mello assumiu, ele, Will, vamos dar uma corridinha aqui para a gente agilizar esse livro e tal. O projeto original, gráfico, é de Alcides Burne, mas Marcos, né, também Marcos Asbar, ele pegou isso aqui e ele absorveu, digamos, a ideia de Alcides e foi além, né? E o Wellington veio com a ideia que eu acho uma ideia muito massa, que é a história dos QR Codes, né? Que era... Cada capítulo, se dá para dar uma chegadinha aqui e ver, tem um QR Codezinho aqui, que você clica nele e vai para um SoundCloud, onde você vai ouvir a música da banda que tem a ver com o capítulo. Caralho. Então, se a gente bota aqui, por exemplo, aqui no capítulo 2, que eu falo sobre a Mausoleum, um caixão na 7 de setembro. Porra, a Mausoleum era muito massa. Aí tem uma citação de Ari Peter, que era o vocal do Cérebro. Eu tinha medo de entrar. Era um pessoal mal encarado de preto. Tinha um caixão dentro da loja e eu ficava cismado. E aí é a primeira fase da nossa cena. Então, a gente colocou uma música do Arame Farpado, que, o Arame Farpado é uma banda que é importantíssima também, falando sobre esse lance que você estava falando, sobre a questão do preconceito. Era uma banda que tinha negros na banda. Pode crer. Rasta já tinha na banda. Antes de você já tinha Éder, né? Éder. E eles já eram muito avançados no ponto de vista musical. Primeiro, porque tocava pra caralho. Segundo, porque eles já misturavam com música nordestina, né? Então, eu acho que... Assim, das músicas, das bandas que tem aí no livro, que estão nos QR Codes, acho que grande parte delas nunca gravou um disco. O Necrópsia, o Fire Shippers, o Arame Farpado, né? E outras bandas da época, né? E eu gostava muito do Necrópsia. Foi quando eu conheci, acho que eu conheci através dos caras do Necrópsia. Porque teve uma época que Peste, lá do Alto do Pinho, foi o batera do Necrópsia. Peste do Matala. Peste do Matala Alemão, é. E eu me lembro que eu acho que a gente deve ter se conhecido por aí. E esse show que a gente falou aqui mais cedo, acho que não sei se dá para mostrar, não. Esse aqui é um show, desculpa o buraco aqui, dá para colocar só o olho. Isso aqui é um show de 26 de maio de 1990. Isso aqui a gente colava no ônibus para a pessoa saber onde é que era o show. Está escrito por aqui em cima, aqui, eu estou complicado com a mão, é essa daqui. Devotos, Necrópsia, Devotos do Ódio ainda, Necrópsia, Antissistema e Decadência Humana. Nesse dia foram 2 estreias, Decadência Humana e Antissistema. Isso foi no show, no lugar, lá na Várzea, num galpão.
E foi, Eu tenho essa fita demo. eu tinha 16... Vai ter que me dar isso, cara, porque eu não sacar. Eu tinha 16 anos, junto com meu irmão Márcio, o menino do Necrópolis, Alexandre Yuri, a gente fez esse show, assim. Deu lucro, velho. Porque meu irmão, Márcio, sempre muito bom de mídia, melhor do que eu, assim, era o Márcio Super Productos, que a gente chamava ele. Ele espalhou o boato que o Gordo do Rato de Porão ia pro show. Porque o Gordo ia tocar uma semana depois, aqui onde a gente tá, no Sesc de Santa Amaro, show em 90. Vamos lá, aquele momento da cabeça falhando. Ratos de Porão, Cru e Eutanásia, em que você subiu no palco para cantar Garoto do Subúrbio, que eu me lembro demais. Lembro. Mas foi mesmo na fuleiragem. Subi porque eu quis, né? Ninguém me chamou, não. Ô, Canibal, e depois vocês ficaram assim, brother dos caras do Rato de Porão, Pô, a né, velho? gente, super brother do Ratos, mesmo depois que João começou a ser VJ da MTV, então a gente ficou mais próximo ainda, abrimos vários shows do Ratos. O último que a gente abriu agora foi em 2018, aquele circo lá do Rio de Janeiro. Circo Voador. Circo Voador. Foi muito foda esse show com Ratos. E dessa época aí, cara, eu lembro muito bem esse show aqui, que o show não acabou, né? O show não acabou, quem acabou foi a polícia, né? Foi. E a gente tinha esse, como é que se toque de recolher, a gente sempre Se lascava. a gente sempre se lascava, cara, não tinha como, a gente quase nunca terminava um show, sempre tinha o toque de recolher. E outra coisa legal assim dessa época é que Recife já era muito conhecido a galera do metal, a galera do punk, pela galera do sul. Apesar de ter gente ainda de chegar, porra, lá em Recife tem metal, Recife tem punk, mas as bandas, eles já conversavam, a galera de fanzine já tinham, o intercâmbio já era muito forte. A gente chegou a fazer intercâmbio com muitos fanzines de São Paulo, de Curitiba, Rio Grande do Sul. De Campina Grande. Campina Grande. É uma piada interna da gente aqui, porque o Devotos tocou em Campina Grande. Pô, Campina e Grande. Campina Grande não tinha, digamos, a nossa maleabilidade de relação de punks e metal. Todo E os mundo caras lembra- tocaram numa circunstância que não foi muito bem aceito. Cara, esse show de Campina Grande foi muito louco, porque... Tem que contar a história, né? Eu vou contar a história. claro. Uma semana antes, teve uma treta de punk e metal nesse mesmo lugar que a gente vai tocar. E a gente não sabia, a gente chegou lá pra tocar. Quando a gente chegou pra tocar, velho, ficou um punk, velho. Ficou um punk não, ficou um metaleiro com cabelo. O cabelo do cara era gigante assim. Tipo o meu, só que o dele era igual de perla. Muita gente não vai saber o que é perla aqui. O do Marcelo Demo, pronto. Nem vai saber quem é Marcelo Demo também. Mas o cabelo dele era liso, assim, não dava uma volta, cara. Parece cabelo de boneca, assim, o cabelo do cara. E ele ficava jogando em cima do meu baixo. E eu tocando assim, eu jogando o cabelo em cima do meu baixo. Cara, eu vou meter esse baixo nesse cara. Eu pensando, né? Eu vou meter esse baixo nesse cara, então. Só que eu não fiz isso. E acabou, e ficou aquele show chato da porra. E foi um dos piores shows que eu fiz na minha vida, velho. E de repente eu fui fazer uma entrevista para um fanzine, que era um fanzine muito famoso. E o cara perguntou qual foi o melhor show, qual foi o pior show da minha vida. Aí eu disse, o pior show da minha vida foi o de Campina Grande. Só que isso reverberou pro Brasil todo e pra galera que era do movimento punk. Tanto que até hoje a gente nunca tocou em Campina Porque Grande. é o seguinte, porque na segunda pergunta o cara perguntou qual foi o melhor. Você falou qualquer um, menos o de Campina Grande. Aí foi justamente isso. Ele disse, qual foi o melhor, qual foi o pior show? Eu disse, foi o de Campina Grande. E o pior, eu disse, e o melhor, eu disse, todos foram bons, menos o de Campina Grande, cara. Aí, meu irmão, o bagulho pegou de um jeito que a gente nunca mais voltou pra Campina Grande. Até hoje a gente nunca voltou. E Campina tem uma banda legal lá, o Cuspe, não era isso que era da... Tinha o Cuspe, tinha umas bandas muito foda. E foi uma parada que rolou que a gente perdeu muito da sinceridade, cara. Eu acho que foi isso a longevidade do Devoto que está acontecendo com a gente, essa longevidade de 32 anos. Porque eu tenho certeza que se a gente continuar sendo como a gente era, a banda já tinha acabado há muito tempo, até com a gente mesmo. E as três ia ser melhor. Então, assim, o lado de ser humano, de começar, e isso eu estou praticando muito, de desconstrução, e aí é quando entra no livro, aí é quando entra na CEP, aí é quando entra na Fundarp, prefeitura, Assembleia. que era um lado na Assembleia, que era um lado totalmente que a gente abominava, cara. Esse lado político, partidário, era um lado que a gente totalmente abominava. De repente eu ficava olhando e dizia, cara, todo mundo ocupa esse lado, pessoas ruins principalmente. Porque a gente não pode ocupar, velho. Porque a gente não pode entrar nos editais. Porque a gente não pode entrar dentro dos festivais do Fucultura, dos festivais de inverno, polo do carnaval. Porra, vamos ocupar, vamos botar essas bandas dentro e conversando com a galera do movimento. Hoje em dia tem palco de rock que é, Em todo canto, né? que é o palco da Quarta Cinza Rock.
E a galera faz um palco de rock ali, mas antes disso o preconceito era muito grande. Eu até entendo isso porque, pô, eu tenho 50 anos, a Devotos em 32, viemos praticamente saindo da ditadura, num momento totalmente machista, que estava dentro da gente também isso, muito dentro, e homofóbico também, e essa desconstrução, estou conseguindo, pô, eu sinto até feliz assim dessa desconstrução, porque eu consigo falar sobre isso. E quando você consegue desconstruir, quando você tenta desconstruir alguma coisa, é quando você consegue você mesmo falar, não só ler. Isso. Você consegue dialogar sobre isso, falar sobre isso. Então, falar sobre homofobia, falar sobre racismo, falar sobre tudo que você acha que esteja errado e que a gente tem que ter um consenso sobre isso. Porque, queira que não queira, somos todos seres humanos e a gente tem que... Cada um tem seu jeito de ser e seu modo de viver. Então, essas desconstruções dentro do movimento punk, para nós, era praticamente impossível na época. E hoje em dia eu vejo com um olhar totalmente diferente. E tem negros querendo entrar dentro da política porque sabe que para mudar tem que ter afirmação lá dentro, tem que estar lá dentro. Então, ver uma Dani Portela feito a negra que foi a negra mais votada, a vereadora mais votada esse ano aqui dentro de Recife, que eu digo, pô, velho, a gente está indo para um lado diferente. Ver um jogador de futebol de uma seleção hoje falar porque está faltando energia em tal lugar do Brasil, ver o Lewis Hamilton falando por causa do racismo no mundo. Então, ver essa galera toda assim, se comprometendo, botando na cara gente de expressão, é uma desconstrução muito forte, é uma desconstrução muito grande. Isso está dentro do metal, está dentro do punk, está dentro do nosso livro. O Devotos tem aquela coisa da roda das mulheres, que eu acho bem interessante, das meninas, e eu acho muito interessante também, porque a gente está vivendo hoje um momento, eu costumo dizer, já disse isso em alguns momentos, e eu digo isso de novo. Eu fui à Bélgica uma vez, num festival de heavy metal, e tem uma banda chamada Arch Enemy, que é uma banda sueca de death metal e tal, que a vocalista é uma menina, uma mulher. E ela houve uma troca de vocalistas e a vocalista atual, ela tem o cabelo azul ou roxo, ela sempre pinta assim, né? Os cabelos com cores diferentes. E eu me lembro que nesse show da banda, as 3 primeiras fileiras eram de meninas com cabelos coloridos. Então isso para mim é representatividade. Pode crer. Ou seja, primeiro aquelas meninas estão ali, depois elas vão estar em cima do palco. E quanto mais a gente vê negros, mulheres, LGBT em cima do palco, muito mais representativa a cena fica. Com certeza. E a gente vai vendo hoje em dia, houve um momento, e isso é importante ser colocado, em que se confundiu que a cena do heavy metal era uma cena conservadora. E eu acho que não exatamente dessa maneira que você está colocando. Há, sim, elementos conservadores dentro do heavy metal, mas há um movimento de reação muito mais forte hoje em dia. Com certeza. Hoje em dia a gente está vendo, infelizmente a pandemia deu essa quebrada, mas recentemente as bandas estão se posicionando muito mais contra essas coisas. Então a gente vai ouvir uma banda como Pandemic, que é daqui, que toca em inglês, mas as músicas do cara falam sobre xenofobia, sobre o golpe de 16, saca? Então, assim, o Realidade Coberta é uma banda que está aí sempre falando, e outras bandas, e a gente está tendo um crescimento da presença feminina na cena punk e na cena metal, não apenas, também nos palcos. As meninas estão fazendo fanzine, estão fazendo perfis de Instagram, estão fazendo programas. O Pesado, o nosso programa, tem Stefânia Cardoso, que está lá, e assim, não é cota. Isso é importante colocar, não é cota. Se fosse, era legal, mas não é cota. Ela está lá porque ela tem valor e ela está lá para a gente poder entender como é que funciona a cabeça das meninas do heavy metal, para que a gente não mantenha e permaneça com certas posturas que são absurdas do ponto de vista hoje. A gente não tem nenhum pudor de dizer que de vez em quando a gente caga, dá uma cagada. E Stefânia está lá para puxar a orelha da gente, não é por aí que vocês fazem. Outras pessoas, como Marcela Tiné, do Acim, Alice, Marília, do Dark Grimório, enfim. Então, há uma força dentro do movimento de metal que a gente precisa chegar num momento em que não mais puxem as nossas orelhas, que a gente se ligue antes de fazer as coisas, sabe como é? Eu acho que isso é o mais importante, porque a gente, talvez a nossa geração não consiga ainda, Canibal. Nós temos ainda isso entranhado na nossa mente, na nossa cabeça, por mais que a gente lute. Mas a que vai vir depois da gente, a que está vindo, já está sendo criada com outro modo de ver as coisas. E é por isso que é importante a gente se posicionar, pessoas que têm voz, como você, no Devotos, como eu, como documentarista ou como escritor, colocar essas questões. Porque eu me lembro também, só para cortar, quando eu estava no Will to Kill, a gente foi tocar lá em Paudalho com uma banda bem, desculpa a palavra, assim, pau no cu lá, que estava antes, assim, aliás, pau no cu... Parou, foi? Foi, parou, foi. Pau no cu, inclusive, é uma palavra que não deve ser usada. É uma banda bem otária lá, que falava
contra o socialismo, enfim, etc. Eu vi o show do Itio, eu fiquei preocupado com você, velho. Por quê? Porra, você se mexia tanto que eu digo, o Will vai morrer, velho. Você não tem idade pra aquilo não, velho. Você tava muito... Tava. Isso foi lá tava na... muito frenético. Lá na arena. Mas assim, só pra fechar essa história, Canibal, aí os caras têm um discurso de direita absurdo, assim, e a galera, vocês vão tocar com eles, a gente vai tocar. Porque a gente tem que mostrar para quem está lá embaixo que existe outro tipo de discurso a ser colocado. E eu, quando subi no palco, não é brincando porque o Hugo e Ed fazem jiu-jitsu, não, mas assim, eu disse, ó, a gente tem outro discurso, tem outro ponto de vista, vocês ouçam e analisem, velho. Prestem atenção no que se prestar atenção no que a banda anterior disse e prestem atenção no que a gente vai dizer. E eu não esqueço nunca um moleque de uns 12, 13 anos olhando para mim assim, com a cara assim de tipo, eita, pô, esse cara tá falando alguma coisa que é bom ser ouvido. Só aquilo já valeu. Pode crer. Tenho certeza que aquele moleque ali deve ter ficado, poxa, o que o cara tá dizendo aqui Isso leva a reflexão. Leva. Essa reflexão que você está tendo, eu tenho um exemplo disso agora há pouco, cara. Contei com uma amiga em Casa Amarela e ela tava, pô, vou ali na casa de um colega comprar uma máquina fotográfica. Ele tá indo para Espanha, tá indo fazer um doutorado, não me lembro de que era, de psicologia, na Espanha, pá, não sei o que, pá. Aí eu disse, pô, que massa. Aí eu fui com ela. Quando cheguei lá, o cara pediu para eu entrar. Quando eu vi, o cara não só tinha máquina fotográfica, tinha altos vinis. Eu sou louco por vinil. Eu tenho um problema da porra. Quando eu vejo vinil, eu penso que eu sou rico, velho. Aí eu meto o cartão, saio comprando tudo. Aí quando chega a conta, que eu vejo que eu sou pobre mesmo, fudido. Eu digo, caralho, chegou a conta do vinil. E aí, velho, eu catei uns vinis lá e comprei um monte de vinil. Comprei uma grana pesada de vinil dos caras, que o cara tem muito vinil bom, velho. E depois, eu não paguei na hora. Aí a gente trocou ideia assim, eu disse, ó, passa a conta aí que eu passo. Eu passei o meu celular, passei meu zap para ele. Cara, o cara mandou um texto para mim, que eu até mandei para a menina depois. Ele disse, cara, você não sabe a felicidade que eu tive quando você entrou na minha casa. Quando eu tinha uns 16 anos, cara, eu fui pro seu show e aquele show mudou minha vida. Isso ele falou numa coisa, basicamente, aquilo mudou minha vida. Porque eu só ia para show chapado, só ia para show muito louco. E nesse dia, não sei porque, eu fui de cara, quando cheguei, quando você estava tocando, eu comecei a prestar atenção nas suas letras. No que vocês estavam cantando, no que Devoto estava tocando ali. E dali eu comecei a acompanhar tudo que vocês faziam. E o cara, velho, um cara de classe média alta, assim, nunca tinha ido na comunidade um dia. Então, essas pequenas coisinhas, cara, fazem uma diferença tão do caralho, que hoje você quando vê o cara fazer um doutorado na Espanha e tal, o cara fala, caralho, velho, a música da gente onde chega. E por isso que cada vez mais eu brigo, meu irmão, a gente tem que chegar nos guris, velho. A gente tem que chegar nas crianças. Se a gente começar a querer fazer só para nós, não vai ter futuro legal, velho, para essa gurizada. Principalmente nós que temos filhos, que vão ter netos. Então eu não quero que minha filha saia do Alto Zé do Pinho. Eu quero que ela more no Alto Zé do Pinho para sempre. Ela adora o Alto Zé do Pinho. Então, cada vez a gente colocando, não impondo, mas colocando essas ideias na cabeça das pessoas, eu acho isso massa. A gente tem uma mídia sensacionalista que fode tudo isso, toda a transformação. Quando a gente fala de coisa ruim, se a gente fizer uma merda aqui, isso vai reverberar pra caralho. Mas se a gente fizer coisa boa, para reverberar é muito difícil. É muito. Eu lembro daquele episódio de Garanhuns, assim, que vocês, que, pô, teve um negócio que não tinha nada a ver com o show do Devotos, aí foi no show do Devotos. Pode crer, no tiro que deram lá. Isso. Cara, aquele negócio foi tão louco, cara. O Racionais atrasou, a gente teve que tocar um horário depois, aquilo aconteceu naquela hora. E de repente estava lá no carro de novo, botando para fuder a gente. E um dos programas que eu mais abomino aqui no Recife é aquele programa de Cardinô. Passa de meio-dia, na hora do almoço. Aquela porra era para passar de 3 horas da manhã. E aí, só morte, só coisa ruim. Eu acho que Recife, Pernambuco, tem tanta coisa positiva, cara. Recife, a musicalidade, a cultura de Pernambuco, independente de seja musical, mas a cultura como um todo, levou Recife pro mundo, cara. Isso. Pro mundo, assim, as coisas muito positivas. Você não sabe como é você estar dentro da comunidade, como o Alto Zé do Pinho, e chegar um jornalista da França, da Alemanha, da Itália, para falar sobre tua música e detalhes da tua música e do teu cotidiano dali da comunidade, que você fica, cara, como é que esse cara sabe disso, cara? Como que o cara sabe tanto do Maracatu Estrela Brilhante quanto eu, velho? Coisa que nem na minha escola ninguém me ensinava no Alto Zé do Pinho. Então essa mídia sensacionalista fode muita gente. As coisas positivas que a gente faz, para propagar essas coisas positivas, só a gente mesmo consegue fazer isso, porque eu tenho certeza, se a gente tivesse mais apoio, com toda essa mídia que existe em Pernambuco, com certeza a gente estaria muito melhor, socialmente falando, estaria muito melhor mesmo. Mas a gente, é uma coisa que a gente também não para, né? Cada vez que a gente leva uma lapada, a gente sempre está também pegando aquela lapada assim e dizer, meu irmão, vamos construir coisa positiva com isso. O divórcio do ódio é isso, é você transformar todo aquele ódio numa coisa positiva. Não de você pregar aquele ódio e fazer ódio, não, tá entendendo? Entendi. Violência gera violência. Entendi. A ideia de você ter todo um inconformismo
perante a todas as coisas ruins que rolam dentro da comunidade, é você transformar aquilo ali numa coisa positiva. De você mostrar que você pode conseguir, de você mostrar para aquela comunidade que se aconteceu, se foi positivo para você, pode ser positivo para qualquer um que mora nela. Mas é aquela coisa, Canibal, já para a gente ir fechando aqui, que é uma coisa Vai acabar? que já apareceu a placa 2 vezes, pode encerrar, porque você não viu. Sério? Mas deixa eu dizer um negócio assim, que eu acho que é importante você estar dizendo assim, para a gente fechar. A energia que a gente destila nos nossos shows, nas nossas letras, mas por mais raivosas que sejam, e por mais grossos, por mais que os vocais sejam ininteligíveis, né? ela se encerra ali, aquela raiva da gente. A gente destila essa raiva, esse ódio, esse inconformismo no palco, nas letras. Os shows de heavy metal e de punk são os mais tranquilos que existem. Pode crer. Que a gente sabe o que é que vai encontrar. Né? Então, assim, isso é importante. O show de vocês no Barco Zero, pô, foi a coisa mais linda do mundo, assim, né? Menos a participação do Pesado, mas assim, foi lindo. Ele tá brincando, Pesado? Pesado. Isso é importante. Então, assim, eu acho que, mais uma vez, a gente está trocando uma ideia. Acho que quantas vezes a gente já te entrevistei. Agora é a primeira vez que está entrevistando, né? Cara, eu tô te entrevistando, eu pensei que a gente tava conversando. Tudo bem. Mas quantas vezes a gente bateu papo desde a época de moleque, eu sou só 3 anos mais novo do que tu. E é massa, né, velho? Sempre aparece coisa nova, cara. Cara, Will, velho, se você for ver as coisas que aconteceram na nossa vida, através da nossa cultura, velho, da nossa arte, do que a gente faz, esse lance que, quando tu fala de Marco Zero, me remete logo à Assembleia também, cara. Claro. Aquele lance de ser homenageado na Assembleia por Isaltino Nascimento, por tudo o feito que a gente fez no Alto Zé do Pinho. Eu não digo, quando eu recebo uma homenagem como aquela, quando a Devota recebe uma homenagem como aquela, ali, meu irmão, com certeza tá sendo todas as bandas do Pinho homenageadas, não é só a Devota. Ninguém consegue mudar um quadro social sozinho. E as bandas têm toda essa afirmação dentro da comunidade. E, de repente, você, dentro de uma assembleia, coloca uma banda de punk para tocar, faz roda punk dentro da assembleia, num lugar totalmente... Careta. Careta e preconceituoso, meu irmão. Isso. Careta é uma palavra muito pequenininha, um lugar totalmente preconceituoso. E, de repente, Isaltino conseguiu quebrar esses preconceitos e colocar a gente ali para tocar. Isso no mundo nunca aconteceu. Depois que aconteceu com o Devotos, o Iron Maiden recebeu essa homenagem numa assembleia na Argentina, também pelo mesmo feito. O metal abrir a mente de muitas cabeças, principalmente das crianças. Foi essa parada que eu li sobre a homenagem do Iron Maiden. Então, essas coisas aconteceram através da nossa música. Coisas que, se a gente fosse parar por causa dos preconceitos que a gente sofreu quando começou a banda, da polícia mandar a gente deitar no chão, abrir as pernas, dizer que a gente não era músico, de quem era aquele instrumento. Porra, você todo final de semana sofrer aquilo, não tem quem não desistisse, velho. Você saía, já saí para tocar, já saí de Recife para tocar em Natal, almocei em Recife, toquei em Natal, voltei com o mesmo almoço que eu almocei em Recife, cara. Várias vezes aconteceu isso com a gente. Então, essas coisas que aconteceram, cara, a gente transforma isso em coisas positivas, porque, a gente sofreu tanto, meu irmão, e de repente a gente consegue ter uma pequena projeção, não vamos deixar a galera sofrer também, não. Vamos fazer de tudo para que essa galera não sofra tanto quanto a gente sofreu. Perfeito. Porque eu acho que essa parada de dizer, tem que sofrer um pouquinho para poder saber, para poder valorizar, isso aí, para mim, não existe um negócio desse, cara. É como aquele negócio de vou jogar o lixo na rua aqui para dar emprego pro gari. Né? Porra, velho, isso não existe. É isso, né, mano? Eu tô ligado que tem que encerrar, mas... sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Nilton. Nilton foi fazer uma entrevista com... Como é o nome dele, cara? Bezerra da Silva, ele levou 5 fitas. Certo. 5 fitas tem 1 hora cada fita. Aí quando terminou as 5 fitas, aí estamos conversando e tal, aí ele disse, vou ter que terminar porque terminou as fitas, não tem mais fita. Aí você trouxe, quantas fitas? Tem 5 fitas. Tu traz 5 fitas para fazer entrevista comigo? Porra, cara, tá assim umas 30, porra. Mas podia ser pior, podia estar Paulo André aqui. Aí a gente ia ficar até amanhã. Não, Paulo André Paulo André é bom de conversa. Eu gosto de ouvir as entrevistas de Paulo. Paulo tem muita assunto. Ou então Gil, do Arquivo Morto. A gente ia ficar até acabar a pandemia aqui. A galera boa para conversar. Tamo junto, meu parceiro. Valeu, brother. É isso aí. Valeu. Obrigado.